Tenho duas instruções, não é isso? Sub nesse caso aqui, sub e end, né? Conforme está aí na tela, tá certo? E aí, o que acontece é que o end tem que ler o resultado do sub, né? E o end está exatamente atrás do sub. Então, nós vemos claramente que nós temos um problema sério, porque o end, ele precisa ler esse resultado... Ele precisa ler esse resultado do sub até o momento em que ele vai computar, que é exatamente no terceiro estágio. Então, deixa eu só... Já estou mais preparado aqui, hoje eu vou para ser. Então, vocês observam que, de maneira geral, a leitura é feita aqui, né? No estágio... a leitura dos registradores é feita aqui, nesse estágio ID, ok? Mas, na verdade, o momento onde o end precisa do resultado é aqui, ó, no estágio EX, tá? Exatamente aqui no EX. Tudo bem? Então, nesse momento, eu preciso ter o resultado do registrador $2, ok? E nós sabemos que, da maneira comum, esse resultado não vai aparecer aqui, justamente porque, nesse momento, né, esse resultado está no banco, no registrador de pipeline. O dólar, nesse momento onde o end estará aqui, olha, nesse estágio EX, no momento em que o end estiver aqui, você veja que o sub estará aqui, ó. Ok? Portanto, o resultado do $2, que nem foi lá para o $2 ainda, vai estar aqui, ó, nesse registrador de pipeline. Ok? Então, esse é o problema. Então, como é que a gente resolveria? A gente resolveria esse problema, e é assim que a gente vai resolver, se a gente pegar o $2 daqui e trazer ele para cá. Se a gente encaminhar o valor. Tá? Então... Do registrador para a ULA? Do registrador para a ULA. Tá? Se a gente trouxesse... Imagine que eu conseguisse uma entrada da ULA. Vocês já sabem aqui pela via de dados, né, que a entrada natural da ULA é o registrador de pipeline IDEX. IDEX é esse carinha aqui. Ó. Esse carinha aqui. Essa é a entrada natural da ULA. Vocês pegarem em qualquer caso aqui embaixo é isso. Ok? Agora, se eu fizer uma nova entrada para a ULA, onde essa entrada vem lá do registrador EX main, né, que é justamente esse registrador aqui, ó, ok? Eu consigo pegar o resultado computado por uma instrução que está na minha frente. E esse resultado ele está computado, né? Então, como o resultado ele está pronto, só que ele não está no banco de registradores. Ok? Vocês observam que o que o end precisa? O end ele não precisa do $2, ele precisa do resultado do sub. Correto? O end precisa do resultado do sub. Ok? Então nós tiramos essa dependência de nomes, tá? E tratamos agora como uma dependência de valores. Tá certo? Então o que eu quero dizer para vocês, pessoal, no fundo é o seguinte, olha, para resolver o problema de dependência de dados, por software, sempre a gente observando quando a gente tem uma distância segura, né, entre as instruções, e a gente coloca instruções que não fazem nada, né, instruções NOC, ok? Isso é resolução básica por software, ok? Isso é resolução ingênua por software, ok? Uma resolução mais inteligente vai olhar para o conjunto de instruçõezinhas do programa, né, dentro do que nós chamamos de bloco básico, tá certo? Vai falar, não, eu simplesmente não vou colocar os NOPs. Eu vou tentar pegar essa instrução, né? Eu tenho uma instrução e outra que depende dela. Eu sei que eu tenho instrução anteriores e posteriores, ok? Eu vou tentar achar um lugarzinho para essa instrução aqui, sem precisar inserir NOPs no meio, tal que eu aumente a distância. Né? Essa é uma abordagem bastante interessante, ok? É óbvio que fazer isso não é também tão trivial, porque você tem que cuidar desse atravessamento que vai acontecer. Isso eu vou discutir um pouquinho mais à frente com vocês, tá? Mas esse é o que eu quero comentar com vocês, que é o que nós faremos aqui para lidar com esse problema da dependência de dados, tá? Vocês vejam que anteriormente eu tinha colocado aqui dependências, conflitos e travamentos, tá? Então veja bem, dependências de dados, elas se classificam ali naqueles 3 tipos, né, de dados, ou a dependência de dados, ou ela é de controle, ou ela é estrutural, tá certo? O conflito, né, ou hazard, né, então vocês podem ver que já aparece aqui a palavra hazard, tá?
Então, o hazard, ele existe, pessoal, justamente para lidar com a dependência, tá? Então, quando eu tenho uma dependência tal que ela pode provocar, se não for tratada, um erro no meu código, né, na semântica de execução, isso é caracterizado como um conflito. Tudo bem? Então, as dependências que podem gerar erros semânticos no meu código são chamadas de conflitos. Ok? Então, vocês vejam, se eu não tratar o caso estrutural, eu vou ter um conflito. Se eu não tratar o caso do controle, tem outro conflito. Se eu não tratar o caso do RAW, eu tenho um conflito. Tá certo? Se eu não tratar, nesse nosso caso aqui, o WR é o WAW, eu não tenho nada. Então, dependência WR e WAW não me gera conflito. Ok? Dependência RAW me gera conflito. Tudo bem? Então, dependências geram conflitos. Ok? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Se vocês tiverem dúvida em algum momento, tá? Podem parar, tá bom? Aqui está só mostrando o erro que nós já conhecemos bem, tá? Eu vou passar aqui, tá certo? Aqui trata da questão dos NOPs, tá? Então, os NOPs, como eu falei, é a maneira mais trivial e ingênua de resolver problemas, tá? De dependência de dados, de resolver conflitos, tá? De dependências de dados, ok? Existem maneiras mais inteligentes. Veja que o problema do NOP é isso, né? Eu vou afetar o desempenho, porque eu estou colocando mais instrução, né? Então, eu afeto em todos os contextos da execução do programa, tá? Não é simplesmente do fato de eu ter mais uma instrução aumentar o ciclo, ok? Esse NOP, ele é uma instrução que eu coloquei no código, que eu coloquei fisicamente no código que vai ser colocado no disco. Esse código do disco vai ser carregado na memória, significa que eu aumento a utilização da memória, certo? Então tem uma série de impactos, né? Então eu gasto mais tempo, que eu vou na memória. Esses NOPs aqui, eles vão ser trazidos para cache. Veja que eles não fazem nada. E eles vão aparecer lá na memória rápida, né? Então eles podem tirar uma instrução válida para colocar um NOP que não vale nada. Está ali só para, entendeu? Fazer o programa executar corretamente. Então é complicado, tá? Na máquina MIPS, ela tem uma instrução chamada NOP. Ela tem uma instrução chamada NOP. Tá? Mas isso depende de conjunto de instrução para conjunto de instrução. Tá? Bom. E aqui está a abordagem que eu quero comentar com vocês aqui. Essa abordagem que é adotada na máquina MIPS é chamada de encaminhamento ou forwarding. Tá? Então, o que nós faremos, pessoal? Nós vamos tentar, eu vou mostrar para vocês uma resolução do conflito devido à dependência RAW, tá? Então é do conflito de dependência verdadeira de dados, tá? Em hardware, tudo bem? Para isso, pessoal, o que nós faremos? Nós faremos exatamente como está aqui no desenho, ó, que eu havia rabiscado aí minutos antes, né? Veja bem que o caso é sub e end, certo? Vamos olhar para essas duas aqui em particular, tá certo? O caso é sub e end, tudo bem? Se nós tirarmos aqui a questão do $2, nós vemos que o end ele precisa do resultado do sub. O resultado do sub, quando ele computa, o resultado fica armazenado inicialmente aqui, ó. Ops. Ele fica armazenado. Aqui minha ponteirinha está lá no outro lugar. Ele fica armazenado inicialmente aqui. Tá certo? Nesse momento que o resultado está aqui, significa que o nosso sub ele está aqui. Ok? Se o sub está na memória, o end está na ULA. Ok? Que é exatamente onde ele precisa do resultado. Ok? Então o que eu faço? Eu vou pegar o resultado aqui e vou deixar ele na ULA. Tá certo? Aqui vocês estão tendo uma visão no tempo. Então eu estou encaminhando o dado, ok? Só que fisicamente o desenho que vai aparecer para nós é esse daqui, ó. Tá? Na verdade vai aparecer assim e assim, né? Porque a dependência ela pode aparecer tanto no operando de cima quanto no de baixo. Vou colocar dois multiplicadores. Vou colocar dois multiplexadores aqui. Tudo bem? Vai ficar bom agora. Vai ficar legal. Tá certo? Vai ficar muito bom agora. Vai ter que acrescentar uma unidade de adição ou subtração para fazer a diferença dos índices ali, 5 bits, para poder gerar 0, 1.
Vou fazer um comparador direto. Então, vocês observam que na nossa via de dados, ela está apresentada aqui. Olha o que aconteceu, né? Aparece agora, isso ainda é um pequeno resumo, né? Depois eu vou detalhar mais para vocês, tá? Mas aparece agora multiplexadores como entrada, multiplexadores, né, nas duas entradas da ULA. Vocês vejam bem que antes a gente só tinha multiplexador aqui embaixo, né? Que era um multiplexador para selecionar entre o registrador e o imediato, tá? Eu tirei o imediato, vou pedir licença aí, vou tirar o imediato um pouquinho da jogada aqui, né? E vou tratar só do caso dos registradores, ok? Então, o que acontece, pessoal? O que acontece é que o dado, né? O dado computado, pense nesse caso aí do sub e end, né? Sub e end, ok? Se a instrução sub está computando aqui na ULA, né? Ela está escrevendo o seu resultado aqui, tá certo? Então, o resultado do sub está ficando exatamente aqui, ok? Eu tenho que pegar este resultado, então acompanha aí, ó, este resultado, ok? E tenho que colocar ele como entrada aqui para a ULA, possíveis entradas para a ULA, tá certo? Mais que isso, pessoal, vocês observam que propositadamente, né, essas entradas elas estão colocado nas duas, esse valor está colocado nas duas entradas da ULA, justamente porque eu não sei se é o registrador RS ou o RT da minha instrução que está atrás, né? Qual desses dois registradores é que vai precisar do meu resultado? Então, por isso que ele está nas duas, tudo bem? Então, agora veja que é um desafio grande, porque eu tenho que decidir se o que vai entrar na ULA para computar é uma coisa que vem do banco de registrador ou se vem de uma instrução que está à minha frente, ok? Então por isso eu preciso do multiplexador, né? Porque agora eu tenho que decidir, olha, o valor que eu vou computar aqui na ULA ou vem normalmente do banco de registrador, como a gente estava acostumado, ou vem de um valor que já foi produzido, tá? Que está à frente aqui, que eu estou fazendo o encaminhamento dele aqui para a ULA, tá certo? E aí eu quero já justificar para vocês, porque normalmente nós estávamos esperando, né, que toda a seleção, todo o seletor do multiplexador viesse da unidade de controle. Não é isso? E aqui não vem da unidade de controle. Tá certo? Tá ok? Então, não vem da unidade de controle, pessoal, porque é neste momento aqui, olha, que a gente toma a decisão. Ó, é exatamente quando uma instrução vai precisar do resultado e uma instrução já produziu o resultado, é neste momento aqui que eu verifico se elas são dependentes. Eu tenho que descobrir, para saber se a instrução que está aqui, né? Nesse caso nosso é um end, né? E aqui eu tenho sub, ok? Então, eu tenho que fazer essa decisão aqui de descobrir se o end depende do sub, nesse momento que o end vai fazer a computação dos seus resultados, né? Vai gerar os seus resultados. Então, observe que neste momento aqui, o que... O end vem antes. O end vem antes. Ele vem depois, é o anterior. É depois, mas vem antes. Ele depois vem antes, exatamente. Entendi. É que você tem que olhar no tempo, né? No texto. Tudo bem? Você tem que olhar no tempo. O sub é anterior, né? Que ele aparece primeiro no tempo. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Já tá perdendo o professor perdeu depois, né? Veja ali. Eu não falei nada. Ok. Então veja bem, pessoal, que nós criamos aqui uma unidade chamada unidade forwarding, que ela vai... Então observem, né, pessoal? O que é entrada para esta unidade aqui? Para esta unidade, nós temos este elemento aqui, ó, esse primeiro elemento, tá? Que é o registrador RD, o registrador de destino, tá? Então, se nós lembrarmos a dependência entre end e sub, né? O sub gera o resultado e o end lê esse resultado. É a famigerada RAW, ok? Então, se o sub gera o resultado, esse registrador que gera o resultado é o registrador RT ou RD. É um registrador de destino. Tudo bem? Eu já decidi se é o RT ou o RD, eu não preciso me preocupar isso, porque aqui atrás tem esse multiplexador, ó, que eu já tinha explicado na aula anterior, que aqui eu decido, tá? Qual que é o registrador de destino da instrução? Eu decido de maneira inequívoca, né? E levo esse registrador para frente.
o que é importante, pessoal, por aqui, ó, por essa linha, tá? Por essa linha aqui onde eu acabei de fazer o detalhe vermelho, né? Está passando o índice do registrador, não é o seu valor, né? Que na verdade ele nem tem, esse registrador nem tem um valor definido ainda, que acabou de ser computado. Então, eu tenho que colocar esse elemento aqui como entrada. Esqueçam momentaneamente essa linha aqui, ó, tá? Essa linha aqui, ó. Momentaneamente vamos esquecer ela, tá? Depois eu apago, eu tiro aqui meu vermelho. Eu quero que vocês olhem só para essa daqui, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso comparar, tá certo? Esse registrador de destino com os dois registradores de origem da instrução. Olha só, por aqui, ó, né, onde eu acabei de fazer esse risquinho, estão passando os dois registradores de origem da instrução que está no estágio EX. Eu tenho uma instrução no estágio main, que já foi computada, e tenho uma instrução no estágio EX que está computando. Ok? Então, para caracterizar a dependência verdadeira de dados, um desses dois registradores aqui, o RS ou o RT, né, da instrução que está no estágio X, tem que ser igual ao registrador de destino da instrução que está no estágio main. Ok? Então, o que a unidade forward vai fazer? A unidade forward, ela vai na verdade, comparar o registrador de destino. Ela vai comparar esse registrador de destino aqui, ó, tá certo? Com cada um dos registradores de origem, tá? Se essa condição for satisfeita, tá certo? Ela vai gerar os respectivos sinais de controle, tá certo? Para o multiplexador aqui. Veja, ela não vai gerar o resultado. O resultado já vem aqui de cima, tá vendo? O resultado já é entrada. Estão me entendendo? O que cabe agora é eu simplesmente dizer, eu vou usar o resultado da instrução que está à minha frente ou não? Tá? Tudo bem? Então quem faz isso agora não é mais unidade de controle, é unidade forwarding. Tá certo? Então nós temos essas entradas, como vocês viram, e temos aqui essa saída. Então esses dois sinais de controle aqui, olha, são as saídas da unidade forwarding. Tudo bem? Ok? Nesse caso aqui, na verdade tem que ser 2 bits, né? Porque são... É um bit para cada. Desculpa, é porque tem esse valor aqui de trás que eu já vou comentar com vocês porque que ele está pegando. Tá? Mas esses dois sinais de controle aqui, eles vão fazer justamente essa seleção. Dizer, olha, é o registrador ou é o valor da instrução que está à minha frente. Chega a 3 aí. Ok? Vocês podem observar que tem um sinalzinho de controle aqui, ó, que é a entrada também. Por que esse sinal de controle é entrada? Se for com load, não precisa ler, né? Porque se for um load, não precisa ler. Ele tá vindo direto ali do WB. Não, peraí. Tem que ter. Lá em WB são sinais de controle do estágio write back. Ele está pegando um desses sinais de controle, né, e está passando aqui para a unidade forward. Por que ele está fazendo isso? Esse é o sinal que habilita a escrita nos registradores, né? Exatamente. Olha. Quase. Né? Quase, chegou pertinho, né? Veja bem, olha. Quando é que eu tenho que fazer essa comparação? Eu tenho que fazer essa comparação quando eu tenho uma instrução que escreve no registrador. Tá certo? Ok? Né? Porque é só nessa situação que vai ter a dependência verdadeira de dados. Né? A dependência verdadeira de dados, aqui na máquina MIPS, ela está sendo tratada só quando a dependência é entre registradores. Tá certo? Então, para ter a dependência, alguém precisa escrever. Tá certo? Então, eu descubro se essa instrução aqui, ó, que está no estágio main, se ela vai escrever pelo sinal aqui do WB. Aqui no WB, passa um sinalzinho chamado reg write. Lembram? Reg write, que habilita a escrita aqui no banco de registradores. Né? Ok? Então, é isso que é importante. Tá? É porque eu tirei ele, né? Ele viria aqui também, tá? Eu tirei, mas esse sinal aqui, ó. Faz isso, faz isso. Vem pra cá. Só para confundir vocês. Tá certo? Então minha gente, o ponto fundamental aqui, pessoal, é nós notarmos... Deixa eu tentar apagar aqui rapidinho. É nós notarmos, pessoal, que a unidade de forwarding,
ela faz um negócio muito interessante, porque ela resolve, dependência verdadeira de dados gera conflito. Ela resolve o conflito sem jogar penalidade no desempenho. Porque o que acontece de interessante, pessoal? O fato de você ter no hardware uma unidade forward significa que, tendo essa dependência, como no exemplo aqui, né, sub-end, sub gera o end lê, significa que, com unidade forward, quando o end precisar, ele vai pegar o resultado e vai continuar computando normalmente. Não vai ter nenhuma penalidade no desempenho. Percebe? A unidade de forward, ela resolve o conflito de dependência verdadeira de dados sem adicionar penalidade no desempenho. Ok? Não há adição de quaisquer outros ciclos entre sub e end. Né? Vocês vejam que, naquele caso do NOP, né? Como é que você resolveria? O end depende do sub, né? Como é que você resolveria esse caso? Veja que a distância entre eles é 1. Eu comentei com vocês que o problema da dependência verdadeira é porque a distância é menor ou igual a 2. Né? Então você precisaria adicionar 2 NOPs aqui no meio do caminho para forçar esse cara a ficar com distância 3. Tá? Com distância 3 o problema está resolvido, porque vai ter o conflito estrutural, mas o conflito estrutural nós resolvemos já há bastante tempo. Tá, ok? Então com dependência 3 nós não temos problema de dependência verdadeira de dados. Né? Conflito de dependência verdadeira. O conflito ele acontece só quando a distância entre as instruções dependentes é menor ou igual a 2. Para essa máquina. Ok? Para essa máquina. Vocês vejam que quanto mais profundo for o pipeline, pior vai ficando. Né? Porque essa dependência a distância vai crescendo. Então você precisa trazer mais linhas. Percebe? Não dá para fugir muito, né? A gente só vai ficar no começo. Exato, não tem. E o registrador ele é fixo, né? Ele é único. Não tem. Isso daqui é um problema, não tem jeito, né? Tudo bem? Agora eu vou apagar isso daqui. Aí vai entrar o load, né? Ok? Então, pessoal, veja, como eu estou falando aqui, a dependência verdadeira de dados, ela existe para distâncias menores ou igual a 2. Essa distância entre o sub e end é 1. Mas se o sub estivesse aqui, eu ainda teria o problema. Não é? Porque o sub está aqui, ele está escrevendo e o end já passou de ler. Ok? Então, por isso que eu preciso repetir, tá vendo? Olha só, aqui... não vai ver. Aqui, perdão. Por aqui, né? Nós vimos que estava passando o índice do registrador. Deixa eu só voltar aqui para o meu pencil. Por aqui, olha, estava passando o índice do registrador. Por aqui continua passando o índice. Né? Então eu jogo esse índice aqui no estágio write back, eu jogo ele de volta no forward, que se eu tiver uma instrução com distância 2 que depende, tá certo? Eu ainda consigo resolver o problema. Né? E veja aqui o dado, ó, tá vendo? Talvez agora fique mais claro porque tem 3 entradas. Né? Porque uma entrada é do valor que está vindo desse registrador de pipeline, né? Agora a outra entrada vem desse outro registrador pipeline aqui. Na verdade, não é exatamente desse ponto, perdão, é daqui, né? Daqui. Tá? Da saída Esse outro WB ali, essa outra linha amarela, no meio WB ali, também é um sinal para dizer? É o mesmo sinal. É o mesmo sinal que passou antes. É o mesmo sinal. Só para se tiver dois atrás, né? Se fosse um outro cara ali. Porque você imagina que o sub, quando o sub passar para cá, né? O end vai passar para cá, você já resolveu o end, né? Aí entra outro cara aqui que depende do sub de novo, né? Aí você resolve o mesmo problema. Entendeu, pessoal? Então o negócio fica legal porque com essa unidade forward, né? Você, de novo, você resolve o problema, o conflito, né? Então veja, quando a dependência me gera um problema, a gente chama de conflito. Então, eu resolvo o conflito da dependência verdadeira de dados sem penalidade de desempenho. Ok? A penalidade que eu tenho é uma penalidade diária aqui por essa unidade forward, mas ela é uma unidade extremamente simples, né? Ela é totalmente combinacional, ela só compara os valores, né? Para identificar se há dependência ou não. Tudo bem? No caso de load ainda pode ter. Load e Do load. O load eu vou chegar nele. O load é mais complicadinho para a gente resolver. Ok? O load a gente não resolve ele completamente. Né? O load a gente só resolve se a distância for 2. Oi? O load a gente só resolve se a distância for 2. Né? Se o load estiver aqui, né? Aqui no estágio write back, e ele depender do end, aí tudo bem, né? Porque ele já trouxe o valor. tem que atrasar para entrar inteiro, né? Tem que atrasar.
Ok, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário sobre essa unidade de forwarding aqui? Tudo bem? Então tá. Então é isso. E se eu tivesse uma dependência entre um load e um store? Se eu tivesse... Deixa eu ver se eu consigo escrever isso aqui, ó. Quer ver? Vamos ver como a gente resolve esse probleminha aqui, ó. Imagine este caso. Precisa puxar ali do mux para trás ali na memória, Né? Então, exatamente, tá correto a ideia. Veja que o que eu quero chamar a atenção é que esse forward aqui, ele não resolve todos os casos de dependência verdadeira de dados. Percebe? Esse daqui é um contra-exemplo. Ok? Vocês concordam comigo que eu tenho uma dependência verdadeira de dados aqui, não é? Porque eu estou escrevendo aqui, ó, no $T1, né? Ok? E eu estou lendo aqui, ó. Tudo bem? A distância entre ambos é 1. Ok? E eu não resolvo pela unidade de forwarding. Tá? Por que esse caso particular aqui eu não resolvo pela unidade de forwarding? Porque o pressuposto da unidade de forwarding, nesta posição, não é a unidade de forwarding em si que tem a limitação. É a maneira, é o local onde eu inseri ela. Tá? A unidade de forwarding está esperando que a instrução que dependa, que nesse caso que seria o store, ele seja resolvido ou computado no estágio EX. É isso que ele está assumindo. Tá? Ok? É a saída da ULA, né? É que, na verdade, é a entrada da ULA, né? É a entrada. A saída para jogar na entrada. Não, mas veja bem, ó, o forward ele está aqui, não é por causa da saída, ele está aqui porque ele está assumindo que quem depende vai executar na ULA. Vai executar na ULA, entendeu? Entendeu? O store, ele não executa, ele não finaliza a computação dele na ULA, ele finaliza na memória. Ok? A ULA é só esse passo do cálculo do endereço. Ok? Então vocês observam que o store precisa do resultado do load em que momento? Nesse momento aqui, ó. Na hora que ele vai escrever na memória de dados. Percebe? Então eu precisaria de um forward bem aqui, ó. Entendeu? Para pegar esse resultado aqui, ó, porque o resultado do load está passando por aqui. Imagine, o load vai estar aqui, né? O load, perdão. Já não estou vendo mais nada, professor. Ó, o load vai estar aqui, tá certo? E o store vai estar aqui, ó. Tá certo? É neste momento aqui, pessoal, que o store precisa do resultado. Tudo bem? É neste momento, não é quando o store está aqui na ULA. Tá? Deixa eu apagar aqui o caso do Engines. Tá? Então, vocês vejam que a unidade forward, nesta posição onde ela está, ela não me resolve este problema de dependência load store. Ok? Porque eu precisaria ter a unidade forward aqui, ok? Para eu trazer o resultado do load para aqui escrito na memória de dados. Mas agora você não precisa de uma unidade, né? Você vai precisar de alguns... Você vai precisar de outra unidade, né? Que tem que estar ali. Porque é só nesse caso, né? Então, na verdade, eu precisaria saber que é um load, né? Isso que eu estou falando. Não precisa de uma unidade para gerar os sinais de controle. Você vai aproveitar o sinal nem o RTB. Mas é que você precisa ver que você tem a dependência, né? Precisa comparar. Você precisa comparar, entendeu? Ele não tem bola de cristal, né? Nesse momento não, depois a gente vai adicionar o stall. Ok? Aí nós vamos chegar numa solução, ok? Então, a pergunta é, se eu quisesse resolver o problema da dependência load, na verdade isso não é só com o load store, né?
Deixa eu ver. Ah, tá. Os outros... isso é com qualquer instrução, na verdade. Mas se for load um Né? ali na Vai ser com qualquer instrução, né? Porque o load, você veja que o load, ele é um caso bem particular, porque o load, ele só está pronto aqui, ó. Todas as instruções estão prontas aqui. Todas, né? Que calculam na ULA, né? O load, ele só está pronto aqui, ó. Então, na verdade, qualquer instrução que dependa do load, a gente vê que esse problema aqui, que essa solução do forward não resolve. Ok? Porque quando o load tem um resultado pronto, a instrução já passou da ULA. Né? O caso do store, mas o store não precisa, né? Mas então precisaria de um forward aqui só para cuidar do caso load store. Mas não tem jeito mesmo. Isso vai Tudo ter que bem? parar a parte do Vai resto. ter que dar um monte. Tudo bem? Ok? Vocês contextualizaram e entenderam, né?